Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Márcia Helena Ramos Arias, fundadora do CAIS, Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente, em Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Prazer é todo meu, muito prazer, tenho muito prazer em recebê-los. Muito obrigada. E gostaríamos de saber um pouquinho de você e como foi criado o CAIS. O CAIS foi criado a semana que vem, nós vamos fazer 17 anos. Parabéns. Obrigada. E veio de uma angústia minha, que ao conhecer, eu sou fonoaudióloga, trabalhava com surdos e com as outras patologias e fui fazer um trabalho voluntário com cegos, né, com deficientes visuais, e percebi o quanto a fono podia interagir com eles. E num curso de especialização de surdez e cegueira, eu conheci pessoas que trabalhavam com surdos cegos, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E me apaixonei, e quando comecei a pesquisar, vi que em Campinas não tinha nada, aí encontrei um surdo cego e ficou muito... Isso me inquietou muito. Falei, onde tem um surdo cego, tem mais. E comecei a pesquisar, aí... Na minha pesquisa fui percebendo que assim, não adiantava saber quantos eram, eu precisava muito estudar para chegar até eles. Aí fui me aprimorando, fui para São Paulo, onde era o único lugar que tinha o trabalho com surdos cegos na época. E acabei pesquisando aqui em Campinas, coloquei cartazes na mídia, na época era cartaz mesmo, né, físico, pus em ponto de ônibus, nos próprios ônibus, nos postos de saúde. Aí apareceram 7 surdos cegos em 30 dias. Nossa, até foi rápido. Foi rápido. Aí eu não tinha onde colocá-los, porque eu não imaginava, estava esperando. Que a princípio eu comecei na minha clínica. Entendi. Né? E aí devagarinho a gente conseguiu, passaram alguns meses, conseguimos vir para essa casa. Aí comecei a pensar, concretizar esse sonho com uma amiga que é fisioterapeuta. E aí começamos o trabalho eu fiz um curso de capacitação, fiz um mestrado na área. E aí começamos a trabalhar com voluntários. E fomos seguindo esse caminho. Hoje estamos com 50 usuários. Nossa, que maravilha. Parabéns, né? É uma luta, mas é muito gratificante, né? Vale muito a pena mesmo. Desses usuários, assim, dentro da minha formação, o que foi mostrado é que, na realidade, com a formação para surdo-cegueira, eu teria expertise para trabalhar com múltiplos deficientes sensoriais. Então, a gente recebeu múltiplos deficientes sensoriais também, que é a maioria nossa. Tá? Hoje eu tenho surdos cegos e múltiplos deficientes sensoriais. Até porque a própria pesquisa foi mostrando, a literatura foi mostrando para a gente que está diminuindo a surdo-cegueira. Porque a maior causa era a rubéola. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Então, como evitar a surdo-cegueira? Então, tem várias maneiras de se evitar a surdo-cegueira. Nem todas são, mas assim, nem todas são preveníveis, mas no caso, antigamente, era a rubéola. Aí, graças a Deus, surgiu a vacina, né? Então já diminuiu muito. Tanto que na minha pesquisa do mestrado, 42% dos usuários eram em função da rubéola. E os outros... Os 58% com 8 patologias diferentes, 8 causas diferentes. Então, assim, era um peso muito grande da rubéola. Nossa. Então, assim, e aí, assim, hoje a maior causa está sendo a consanguinidade, né? Porque hoje, assim, existe uma liberdade maior, né? Em termos até pessoas que vêm de outras regiões, não se conhecem, às vezes até são consanguíneos e não sabem, principalmente gente que veio do norte, nordeste. Então, né? A importância aí dos exames, né? Dos exames. Síndromes, né? Então, o exame genético é muito importante, né? Porque aí as síndromes vêm disso, né? Em função desse fator. E a prematuridade
pode levar a toxoplasmose, a surdo-cegueira congênita, ela vem desses fatores, né? E tem a surdo-cegueira adquirida, que vem através de uma meningite, né? De um acidente vascular cerebral, de vários outros fatores, de acidentes mesmo, acidentes tipo traumas mesmo, né? Mas a maior causa mesmo hoje, em termos de síndrome, é a síndrome de Usher, né? Que é uma síndrome que, no nosso caso aqui, é a maioria. É uma síndrome que a criança nasce surda, né? E mais tarde, na adolescência ou na fase adulta, ela manifesta a segunda deficiência, que é a surdez, né? E agora, no adulto, infelizmente, uma causa assim que tem um peso muito grande é a diabetes. Ah, é? Tá? Nossa, não controlada, né? A diabetes não controlada. Nós temos, aqui no CAIS, eu tenho 6 surdos cegos por diabetes. Nossa, olha a importância do controle. Né? E tudo adulto, né? Então, controle é muito importante. Inclusive, assim, meu próximo desafio é estudar isso, né? O peso tão grande da diabetes na surdo-cegueira, né? Que é o caso da maioria. Então, existe causas, mas existe também, o que é mais importante é realmente um pré-natal bem feito. Não que nem sempre o pré-natal vai prevenir a surdo-cegueira em si, mas até casos, né? Em alguns casos sim, né? E até como saber lidar depois já, né? Sim. Inclusive o meu mestrado eu fiz questão de fazer na área médica por isso, porque quando a gente começou a pesquisar, nós vimos que quem prestava atenção, quem dava valor, quem se comovia com a surdo-cegueira eram as pessoas da reabilitação, tá? Não quem recebia essa criança quando nascia, tá? Porque os médicos, eles recebiam a criança e falavam, olha, pai, cuida, é cedo para mexer em alguma coisa, cada um tem um ritmo, só que isso aí poderia ser trabalhado desde o primeiro mês de vida. Desde criança, desde bebê, né? Então, eu queria justamente mostrar, eu fui para pediatria para mostrar isso, tá? Que realmente essa criança tem que ser vista desde a hora que nasce mesmo. Nossa, né? É super importante saber disso. Porque né? o prognóstico, assim, é muito bom quando você trabalha desde pequeno, né? Porque esse trabalho nosso é muito sensorial, é muito específico. Então, se a família já começar a trabalhar nisso, nessa sensibilização de toda a família, de todo mundo, essa criança tem muito para progredir, independente do grau de comprometimento. Lógico que cada uma vai ter uma variação, mas assim, eu não tenho aqui, mas eu conheço surdos cegos congênitos, assim, quase total, que se deram muito bem pelo estímulo correto. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Para começar a buscar um atendimento já, buscar orientação. Sim, estimulação precoce. Né? É verdade. E você tem algum apoio, vocês têm algum apoio, alguma parceria aqui? Então, nós temos parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria da Educação e da Assistência Social, né? E temos com a FEAC também, né, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, que eles, no momento, eles estão, a gente tem essa parceria há uns 10 anos já, e agora está sendo através de projetos. Então, esse ano, a proposta é uma busca ativa a surdos cegos adultos, onde se destacou, que eu falei para você, em relação a diabetes, que apareceu mais, né? Porque, assim, quando você tem uma primeira deficiência e está sempre com ela, conviveu com ela, a hora que aparece a segunda, é difícil as pessoas te perceberem, tá? Então, assim, é cego, tá quietinho, olha, ele é quietinho porque ele é cego, ele é inibido, ele não avança, não provoca situações, não interage, né? Mas às vezes ele pode estar surdo também, por isso. Entendi. Entendeu? É um outro alerta, né?
Com certeza. O Pras porquê mães, que está pros acontecendo isso? familiares estarem atentos. Porque na realidade, quando você, por exemplo, uma criança que nasce cega, se ela for bem estimulada, ela vai de vento em popa, é só adaptar a alfabetização, a leitura, tudo. Então, ela não tem por que se fechar por ser deficiente, né? Se ela tiver um bom amparo. Então, o fato dela ir se fechando, alguma coisa assim, não pode muito bem ser uma segunda deficiência que está vindo, né? Então, esses senhores que eu tô recebendo, esses adultos, são adultos que eram cegos, já eram cegos, ficaram cegos em função, alguns de 6, 4 foram em função da diabetes, e começaram a ficar surdos. Então, eles já estão se fechando, mas também pela idade. Então, a gente está fazendo um trabalho com eles, buscando reativar tudo isso, mostrar que eles ainda podem cozinhar, eles podem tocar um violão, eles podem cantar, eles podem caminhar, e só vai se restringindo assim. Antes podíamos andar sozinho na rua, um cego pode andar sozinho, um surdo cego já não pode, né? Nós temos aqui surdo cego que anda sozinho, mas assim, ela tem um comprometimento bem pequeno tanto no visual quanto no auditivo. Mas ela, como ela fala, ela já se prepara se vier mais, ela está preparada. Então, assim, um surdo cego que tenha uma deficiência, um comprometimento maior, ele não vai poder andar na rua, né? Porque o cego, no que ele se baseia? No som, né? Então, se ele não tiver essa outra referência, ele não tem como se orientar. É verdade. Né? E aqui, no caso, vocês têm tem uma equipe, né? Você tem Sim. vários profissionais. Quais são os profissionais? Então, nós trabalhamos dentro da metodologia transdisciplinar, que foi, assim, uma bênção o fato de os trabalhos que eu vi, as referências que eu tive antes de montar o CAIS, que eu fiquei 2 anos indo para São Paulo, fazendo, consideraria um estágio, né? E essas instituições já trabalhavam com método transdisciplinar, né? Porque, assim, o surdo cego, ele precisa de uma referência, de uma pessoa só, né? Então, imagina você não ver, não ouvir, ou então ter um pouquinho de cada um, e cada hora, de cada meia hora, cada 50 minutos, alguém vem e mexe em você. Uma pessoa diferente. Né? Então, o que a gente trabalha? Uma pessoa é referência. E os outros dão apoio para esse profissional, que é o transdisciplinar, né? Uma referência e o apoio em volta. Então, nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, reabilitadora visual, professora de orientação e mobilidade, pedagogas especializadas em AEE, né? Que é atendimento educacional especializado, fono, né? E aí a equipe de apoio, que seria a gente, assim, por exemplo, que nem eu como fundadora, hoje eu não atendo, faz muito tempo que eu não atendo, eu estou como coordenadora, e a gente tem a psicóloga que trabalha com a família e com os adultos, né? E a psicóloga, a assistente social e as coordenadoras, coordenadora pedagógica e eu como coordenadora técnica, né? E a equipe do administrativo. E sempre tem algum voluntário, por exemplo, eu tenho voluntária que faz reiki, tem voluntário no artesanato, então a gente tem sempre alguém dando apoio. Aí vocês preparam esse voluntário também? Dão algum tipo de orientação, treinamento, Sim, né? é um treinamento básico, Mais assim, leve. né? Porque eu tinha voluntários que trabalhavam com as crianças, mas isso acabou não dando certo, porque o voluntário oscila muito. Entendi. E a criança precisa de uma referência forte, né? Ela não pode te ver hoje, amanhã você não está. Então, Nossa, aí mas que bacana, né? tem. Você receber esses voluntários, né? Agora eu queria que você precisa. falasse um pouquinho dessa cartilha. Então, na realidade, o ano passado pulou, né, em função da pandemia. O projeto anterior com a FIAC foi trabalhar com os surdos cegos no seu território, tá? Onde ele mora mesmo, né? Então, a gente sentiu a necessidade de mostrar para essas pessoas que estão em volta, então o padeiro, a lojinha de armarinho em volta, bacana. que como lidar com ele,
né? Como lidar com esse surdo cego também, porque a gente pede para as mães saírem, para as famílias saírem com eles, né? Mas aí, assim, nós não temos como treinar a população, né? Então, aí nós montamos essa cartilha esse ano, né? Que né, diz como conhecer e ajudar. Então a gente dá orientações básicas, bem básicas, assim, com o tipo de comunicação, que são vários tipos de comunicação com surdo cego, como lidar com o surdo cego na rua, o tipo de bengala, que isso aqui é uma coisa muito interessante. O surdo cego, ele não usa uma bengala verde nem branca. A bengala do surdo cego é vermelha e branca, que é o que distingue na rua. Importante. A gente tem quem tem a bengala branca é a pessoa que tem a perda total, o cego total, tá? A bengala verde, em alguns casos, é preta, mas preta porque a pessoa não mandou tingir ainda, mas a regra é que seja verde, é para a pessoa que tem baixa visão. Então ela enxerga, mas ela ainda precisa desse apoio. E a vermelha e branca é a bengala do surdo cego. Então isso é o quê? Para que a pessoa que está na rua, se você encontrar com uma pessoa com bengala vermelha e branca, você não vai adiantar você falar, olha, não vai por ali, porque ela também não está ouvindo, né? É uma coisa nova, tem muito tempo para a população conhecer isso, mas um dos objetivos, além dos outros esclarecimentos, é mostrar essa bengala para que as pessoas, quando encontrarem alguém com bengala vermelha e branca, saibam que que ele não tem uma deficiência só. Tá? Ele tem uma só no sentido de ser surdo e cegueira, que é considerado uma deficiência só. Não é surdo e cego, é uma palavra junta, é surdo cegueira, surdo e cego. Tá? Mas ele tem 2 comprometimentos numa deficiência só. É super importante. E tem como adquirir, se a pessoa se interessar em adquirir essa cartilha? Essa cartilha nós damos aqui, a proposta é doar essa cartilha. Tem aqui no CAIS, a gente está distribuindo para os postos de saúde, para as escolas, mas a gente fez uma quantidade suficiente e se for preciso faz mais, que a gente quer distribuir para a população mesmo, para todos os interessados, né? Para conhecer e também ajudar na integração, né, dessas pessoas. Sim, porque realmente assim, a surdo-cegueira é muito desconhecida. Todo mundo fala, a Helen Keller, famosa Helen Keller, mas não é todo mundo que teve um tutor 24 horas por dia, né? A Helen Keller foi o máximo, né? Chegou a uma faculdade em 1900, coisa que não era normal, né? Mas teve toda uma estrutura, coisa que hoje até a lei exige, mas ninguém tem, é muito caro ter um guia intérprete. Então, são poucas as pessoas que têm esse privilégio de poder ter um guia intérprete. Poxa, né? Que bacana essa cartilha, né? Com certeza. Então, se a gente puder, muito, pelo menos, aprender a respeitar, eu acho que a gente já está fazendo bastante. É verdade. Né? E hoje nós estamos aqui com 50 usuários, sendo que 35 são da escola municipal, estadual, né, que vem dessa parceria. E os outros são quem não está na prefeitura ou no estado é a partir de 16 anos. Né? Que aí vem um pouco da ajuda desse projeto e um pouco assim, a gente faz campanhas, por exemplo, agora a gente já está lançando já estamos fazendo o calendário de 2022, que a gente vai passar a vender agora em outubro. Né? Que bacana. Então a nossa proposta aqui é sempre uma proposta bem artesanal, né? Então assim, a gente está fazendo um de pano artesanal, bem, né? E a gente, com a venda disso aqui, ajuda a gente a trabalhar com os adultos, né? Entendi. Então são muito bonitas. A gente está confeccionando. Então a gente está confeccionando, vai começar a vender agora em outubro. Estou correndo aí na costurinha. E vocês também recebem doações, né? Sim, recebemos doações. As pessoas quiserem fazer doações, como pode ser feito? Sim, a gente tem no nosso site, tem a conta do número da conta do banco, que a gente recebe doação. A gente recebe bastante também doação de produto de escritório, que ajuda bastante,
né? A gente gasta muito sulfite, essas coisas para o trabalho com as crianças. Produto de limpeza a gente usa muito, né? Ainda mais agora na pandemia, mas antes disso já usava muito. É importante você né? falar. Então a gente aceita bastante, né? Agora sim, por exemplo, a gente está com estoque bom em função de uma verba que essas verbas que vêm da Receita, né? Mas é uma coisa que acaba, né? Então, por exemplo, a gente está tendo que comprar IPI, tá ficando, essa pandemia acabou onerando bastante, né, em relação a esses cuidados, né? Mas são necessários e é importante que se faça. Com certeza. Mas então a gente tem artesanato, que esse ano também, ano passado para cá parou, porque eram pessoas mais velhas que me ajudavam no artesanato, e agora com a pandemia acabou, mas o ano que vem vai voltar. Vai retomar. Então a gente vende. Também tem um brechó, a gente tem um brechó, ganha muita roupa, eu vendo essas roupas também num outro espaço. Então, doação de roupas também, né? Doação de roupa, acessório. A gente só não recebe móvel porque a gente não tem onde colocar, mas coisas miúdas, brinquedo para as crianças, porque isso aí deteriora muito, né? Não sendo de pelúcia, que eles não podem, mas coisas que a gente pode lavar, né? E como sócio contribuinte também, né? Que é através do banco. Mas são que aí no nosso site tem a conta. Isso, né? E a gente passa direitinho o seu site, os contatos tudo direitinho, né? Para quem não sabe ainda, procura lá embaixo do vídeo, na descrição vai estar todas as informações. Mas é importante assim, a gente sempre teve muita ajuda, sabe? Eu falo que bom, lá em cima Deus gosta da gente. Eu sinto que acho que a gente é bem amigo, porque a peteca nunca caiu, sabe? Assim, que falou, nossa, agora não dá, porque assim, começou de uma maneira tão caseira, não tinha essa não era a minha realidade, né? Minha realidade, eu tinha 30 anos de consultório, sabe? Aquela completamente diferente, né? De repente, é uma empresa, né? Não deixa de ser uma empresa e você tem que trabalhar. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de arrumar profissionais qualificados. Por exemplo, eu estou com uma vaga de fono agora, está difícil de preencher, porque a minha fono precisa ter uma especialização em disfagia, porque as crianças quase todas são neurológicas, né? E todo mundo aqui tem que saber Libras. Entendi. Né? Então é difícil, né, a gente buscar. Então meu forno está saindo por um motivo, tá crescendo mais, então ele foi para outro lugar, já está difícil. Então assim, é uma luta, sabe, para profissionais qualificados, né? Não é uma exigência à toa, é realmente assim, a gente não pode deixar essa qualidade. Porque eu treino as pessoas para trabalho com a surdo-cegueira, mas o básico, então, por exemplo, ela tem que saber Libras, e aqui eu ensino a Libras adaptada. Então eu ensino, ela vem com o básico e a gente aprimora. Entendi. Entendeu? Tendo a base aí vocês... Isso, né? Porque ninguém é obrigada, né? Como as Campinas só tem a gente, né? Então elas não têm porquê de estar sabendo Libras adaptada, ou Tadoma, ou outras, as outras. São vários tipos de comunicação com o surdo-cego, né? Então aqui a gente faz a capacitação do profissional, mas o básico ele tem que ter. Então assim, não é muito fácil não, né? Mas quando forma equipe como agora, elas são muito envolvidas, sabe? Eu percebi aqui. É uma coisa muito bonita. É bonito de ver, realmente. É gostoso. É um ambiente muito gostoso, né? Acho que realmente é muito boa, né? Porque com certeza todos se sentem bem acolhidos aqui. E eu sempre falo, meu marido sempre fala, sabe? A seleção é natural, né? Acho que quando a pessoa vem assim, só pelo salário, ou só, sabe, pelo emprego, só não dá conta. Não, tem que ter você amor, trabalhar com deficiente, você trabalhar com uma pessoa especial, se você não tiver amor, não tiver todo aquele carisma, você não consegue ficar. É verdade. Porque não pode ser mecânico, né? Tem que vir primeiro o carinho, depois o técnico. É verdade. E graças a Deus isso aqui não falta. Que bom. E você quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum recadinho? Não, eu só, assim, como nós somos os únicos aqui de Campinas, né?
eu acho interessante conhecerem o trabalho. Nós estamos num momento complicado de pandemia, não está recebendo muita gente, a gente recebe estagiários, esse ano nem estou recebendo. Mas passando essa época, quem quiser conhecer o nosso trabalho, entender um pouquinho da surdo-cegueira, da múltipla deficiência sensorial, nós estamos com a casa e o coração abertos para todos que quiserem, tá bom? Muito obrigada, querida. Foi muito bom conversar com você. Eu acho que tem bastante coisa, né, para a gente refletir, para buscar, para conhecer um pouco mais, né, sobre a surdo-cegueira e múltipla deficiência. E quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E fiquem conosco todos os sábados às 18 horas, tem novos vídeos. Até lá, muito obrigada. E se gostaram, curtam e compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.